Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é Jean Piaget. Antes de mais nada, eu acho muito pertinente que eu apresente para vocês um pouquinho do Jean Piaget. O Jean Piaget, ele é um biólogo suíço. Ele nasceu em 1896 e viveu até 1980. Os 10 primeiros anos da vida do Piaget foram dedicados a pesquisas com pardais. Pesquisa essa que culminou em sua primeira publicação científica. Ao longo do tempo, ele foi mudando a sua perspectiva. Assim que ele se formou em biologia, ele foi para a França fazer um curso de psicologia e psicanálise, onde ele chegou a assistir algumas aulas com Jung, e ele também trabalhou no laboratório do Binet. Binet é o cara que criou os testes de QI. Quando o Piaget trabalhava nesse laboratório, ele conseguiu perceber que as crianças, quando elas estão numa mesma faixa etária, elas tendem a cometer erros semelhantes, e a partir disso ele foi percebendo que o pensamento lógico nosso dos seres humanos ele vai se desenvolvendo gradualmente. Em 1923, o Piaget lança o seu primeiro livro, que é o primeiro de uma obra muito extensa. O Piaget ele fez uma série de estudos, muitos deles foram feitos com os próprios filhos, e as contribuições de Piaget para a educação, para a psicologia, são inúmeras. O Piaget, ele enquanto biólogo, ele tem um referencial teórico muito interessante sobre molúsculos. Ele estudou os molúsculos antes dele se preocupar em entender os seres humanos. Então, a primeira pergunta que move o pensamento do Piaget é o seguinte: o que seres humanos e molúsculos têm em comum? Então, o Piaget observou que os molúsculos, assim como todos os seres vivos, eles se adaptam às mudanças ambientais. E essa constatação do Piaget se deu a partir da observação de um lago suíço e de como ia mudando a população dos molúsculos ao longo dos anos. Já os seres humanos, o Piaget observa que os seres humanos eles vão se adaptando, mas os seres humanos eles têm uma atividade intelectual muito forte, e essa atividade intelectual ela não pode ser separada do resto do organismo. O ser humano ele não pode ter a sua atividade intelectual dissociada do todo. Então, o Piaget propõe que o desenvolvimento biológico não se dá apenas pela hereditariedade ou pela maturação. O desenvolvimento biológico ele também se dá devido às variáveis do ambiente. Então, para que a gente entenda o Piaget, é interessante que o Piaget é muito visto na atualidade como teórico da educação. Isso não é verdade. O Piaget ele não fez uma teoria para a educação. O Piaget ele é um biólogo, ele pensou numa teoria, a teoria do Piaget se chama epistemologia genética, e é interessante que vocês saibam que epistemologia, porque se dedica ao estudo da investigação das capacidades cognitivas, dessa ciência que quer entender esse lado, e genética, porque está associado ao ramo da biologia. O Piaget é biólogo, então ele quer investigar como é a gênese do desenvolvimento humano. Então a teoria do Piaget é uma teoria da biologia que acaba sendo utilizada por outras áreas. Ele não escreveu especificamente uma teoria para a educação. Então, o primeiro conceito que eu quero que vocês entendam no Piaget é o conceito de esquema. Os esquemas, eles são estruturas mentais ou cognitivas que se adaptam ou se modificam de acordo com o que vai acontecendo no nosso desenvolvimento mental. Esses esquemas eles são construídos por cada pessoa e eles não são cópias da realidade. São processos que se dão dentro do sistema nervoso e eles vão modificando continuamente. Na medida que o ser humano vai mudando, vai ganhando mais idade, vai evoluindo, esses esquemas vão se modificando. O Piaget faz até associação para a gente tentar pensar em esquema como se fosse uma biblioteca muito grande, cheia de caixas de arquivos. Nesses esquemas, você pode ou assimilar ou acomodar.
A assimilação, ela vai ocorrendo continuamente nos seres humanos, é quando que a gente integra. Vocês lembram que eu falei com vocês que o esquema é como se fosse uma série de caixas de arquivos? Então, a assimilação é quando você vai abrir uma caixinha, uma pastinha desse arquivo que já existe e você vai adicionar um novo dado a essa caixinha. Você acrescenta um novo saber, uma nova experiência em um esquema que já existia. Com isso, a sua pasta de arquivo, seu esquema, ele não vai mudar, mas ele vai aumentar. O segundo conceito que Piaget trabalha, que é muito importante, é o conceito de acomodação. Continue pensando no arquivo. A acomodação ela é produto de vivências e de experiências. Quando não é possível para nós assimilarmos um conteúdo a um esquema já existente, ou seja, colocar a informação em uma pastinha que já existe, é como se nossas estruturas cognitivas criassem uma pastinha nova, um novo esquema, ou fizesse uma modificação muito brusca em uma pastinha que já existia. Então, com isso, ocorre a mudança da estrutura e do desenvolvimento. A gente explica assimilação e acomodação de forma separada para tentar ficar mais didático, mas esses processos eles acontecem em conjunto e continuamente na nossa mente enquanto seres humanos. Então, eu pergunto para vocês, e se uma pessoa só assimilasse? E se uma pessoa só acomodasse? O que aconteceria? Se nós só assimilássemos, nós não conseguiríamos ver diferença nas coisas. Se nós somente acomodássemos, nós teríamos esquemas tão pequenos que a gente não conseguiria ver a diferença. A gente veria tudo de forma igual, a gente generalizaria tudo. Então, assimilação e acomodação são dois processos de suma importância no desenvolvimento cognitivo dos seres humanos. Nesse processo de assimilação e acomodação, é importante a equilibração. O que é essa equilibração? É um mecanismo autorregulador que existe para fazer com que não ocorra desequilíbrio, ou que você assimile demais, ou que você acomode demais. Ele tenta o tempo inteiro fazer um equilíbrio, tentar buscar esse equilíbrio. Então, essa é a função desse mecanismo de equilibração. Segundo Piaget, existe uma série de fatores que vão influenciar o desenvolvimento humano. O primeiro fator seria a hereditariedade. Para esse autor, a carga genética, ela estabelece o potencial que o indivíduo tem ou não de desenvolver. Por exemplo, uma criança, quando ela tem em torno de 7 meses, ela consegue levar a chupeta na boca sozinha. Mas isso acontece por quê? Porque tem uma carga hereditária que faz com que ela consiga coordenar os movimentos das mãos. Outro ponto que ele fala que é muito importante no desenvolvimento do ser humano é o crescimento orgânico, é o nosso aspecto físico. Aí ele coloca, vamos pensar, por exemplo, no nenenzinho. Primeiro o neném só engatinha. Na medida que ele vai se desenvolvendo, ele consegue andar. Imagina como que as possibilidades de interação de uma criança que anda, consegue se locomover com mais facilidade do que o neném que engatinha, são maiores. Então, essa mudança do engatinhar para andar possibilita que a criança tenha um campo maior de descobertas, de interação. E o terceiro ponto que ele chama atenção é a maturação neurofisiológica. O que é isso? São os fatores biológicos e genéticos que se manifestam na maturação do nosso sistema nervoso. Por exemplo, pegar o lápis e manejá-lo. Para que você consiga pegar um lápis da forma correta e manejá-lo da forma correta, é necessário que você já tenha alcançado um determinado desenvolvimento neurológico. Que, segundo a teoria do Piaget, uma criança muito novinha, de 1 ano, ela ainda não tem essa maturação neurológica para poder conseguir desenvolver isso de forma satisfatória. O Piaget fala também que existem níveis de conhecimento que são essenciais ao nosso desenvolvimento. O primeiro deles é o conhecimento físico. O que é isso? É a nossa capacidade de explorar as propriedades físicas dos objetos, de eventos, a gente conseguir distinguir tamanho, forma, peso. Isso a gente adquire através dos nossos sentidos, da interação com os objetos, da interação com os eventos. Então, os objetos por si só dizem às crianças o que elas podem ou não fazer. E quando a gente observa a criança pequenininha pegando, manipulando, quando ela está fazendo isso, ela está explorando o conhecimento físico, formando esse conhecimento físico, que é algo muito importante.
O segundo tipo de conhecimento é o conhecimento lógico-matemático. Ele é uma invenção do ser humano, ele é construído quando a gente pensa em experiências com objetos e eventos, e ele só consegue ser construído quando a criança age sobre o objeto, porque precisa de um desencadear de informações. Por exemplo, você coloca 5 moedas para uma criança em fila, coloca 5 moedas organizadas de tamanhos diferentes, 5 moedas empilhadas, a criança, quando ela está no início do desenvolvimento da maturação psicológica dela, se você perguntar qual que tem mais, ela com certeza vai no que está de maior extensão. Ela não consegue ainda assimilar que, independente de estar comprido um do lado do outro ou empilhado, tem a mesma quantidade de material. Então, para o Piaget, a criança só vai conseguir perceber que são 5 moedas, independente da forma como essas moedas são apresentadas, quando ela vai manipulando, quando ela vai contando, e assim ela consegue construir o princípio da quantidade e que, independente do arranjo, permanece a mesma quantidade de moedas, que a soma é independente da ordem. E esse conhecimento lógico-matemático, de acordo com a teoria do Piaget, a gente só vai adquirir em determinado estágio da nossa vida. Ele fala também muito da importância do conhecimento social, que é o conhecimento que a gente aprende nos grupos, nas organizações sociais. É um conhecimento que vem por regras, por leis, por valores, por linguagem. Conhecimento que pode variar de um grupo para outro e que você não pode extrair esse conhecimento meramente da manipulação de objetos. Você precisa de interação com outras pessoas para que você construa o seu conhecimento social. Então, essa interação entre os seres humanos é algo que é primordial para a construção do conhecimento. O Piaget, na teoria dele, que estuda o desenvolvimento humano, ele propõe 4 estágios. E para que a gente entenda os 4 estágios do Piaget, é importante que vocês saibam que, para o Piaget, a criança não é um adulto em miniatura. Nós, seres humanos, estamos em desenvolvimento constante e contínuo, que os esquemas e estruturas mentais vão aparecendo e se modificando de forma gradativa, que não são fixos. Os estágios de desenvolvimento do Piaget são divididos em faixa etária. Essas faixas etárias são faixas etárias que se espera que isso aconteça, pode ser que dê, pode ser que não dê diferença. E os experimentos do Piaget referem-se à realidade de crianças que viviam em Genebra, tá? Então pode ser que, dependente da localização geográfica dessa criança, haja diferenças. E ele deixa claro que todos nós, seres humanos, passamos por todos os estágios de desenvolvimento. Pode ser que demore mais tempo, menos tempo, mas que eles sempre vão seguir a ordem que eu vou apresentar para vocês. O primeiro estágio de desenvolvimento é o sensório motor, que acontece de 0 a 2 anos. Quando a criança nasce, quando a gente nasce, a gente tem meramente comportamentos reflexos simples. A criança procura o seio da mãe para mamar, a sucção, o choro. Quando a criança está com 2 anos de idade, ela se desenvolveu muito, porque algumas já conseguem falar, andar, já começa a pensar, manipular objetos. Ela é muito mais ativa do que quando ela tinha nascido. Esse período, segundo a teoria do Piaget, é marcado por um extraordinário desenvolvimento da criança em função da interação dela com o meio ambiente. Então, no estágio sensório-motor, as crianças elas vão aprendendo pelo mundo através dos seus sentidos, ou seja, conhecimento físico e a manipulação dos objetos. A principal conquista da criança nesse estágio é saber que um objeto ele permanece independente de não estar mais sobre o seu campo de visão, independente que ele possa ver. Depois eu vou passar para vocês o livro de testes piagetianos que vocês vão conseguir visualizar isso melhor. O segundo estágio que o Piaget propõe é o pré-operatório, que compreende de 2 a 7 anos. Nesse período, a criança ela já tem capacidade de representar objetos e eventos. E essa representação se dá principalmente pela imitação de ferida, pelo jogo simbólico, por desenhos, imagem mental e pela linguagem falada. Então, durante esse estágio, as crianças elas vão desenvolver a imaginação e a memória. Elas são capazes de entender a ideia de futuro, que é algo que não existe numa criança até 2 anos. Já consegue interpretar símbolo. O pensamento nessa idade, gente, o Piaget vai falando na teoria dele, que nós seres humanos somos egocêntricos. Na medida que nós vamos crescendo, nos desenvolvendo, vamos deixando o egocentrismo.
Então, uma criança de 2 a 7 anos, ela ainda tem um egocentrismo muito forte e por conta dessa característica, ela tem muita dificuldade de entender o ponto de vista dos outros. Imitação de ferida, gente, é quando a criança imita objetos e eventos que estão distantes dela há algum tempo. É quando a criança está brincando de motorista de ônibus, ela senta dentro de uma caixa, finge que aquilo ali para ela é um ônibus. E essa imitação de ferida, ela tem muita importância porque a criança ela demonstra que ela tem capacidade de representar mentalmente e lembrar algo que já aconteceu há um tempo e consegue imitar. Já o jogo simbólico, ele está relacionado ao faz de conta. A criança, ela é como se ela falasse para si mesma, são coisas que somente ela entende, então ela não liga para quem está no entorno olhando, para a audiência dela. Ao mesmo tempo, ela imita e se autoexpressa, ela constrói símbolos sem constrangimento, ela inventa, através do jogo simbólico, a criança vai assimilando a realidade. E o jogo simbólico é muito importante no desenvolvimento infantil, porque ele é um fórum de ideias, de pensamentos e várias coisas afins. As imagens mentais são representações que a criança faz de objetos e experiências passadas, embora não sejam exatamente cópias fiéis daquela experiência. São imitações e guardam algumas similaridades. Outro ponto importante que o Piaget destaca é a aquisição da linguagem falada. Quando a gente aprende a falar, a fala ela tem um valor imediato e permanente e a criança ela vai construindo a linguagem e as regras da linguagem pela própria experiência. Quando a gente começa a aprender a falar com 2, 3 anos, ninguém vem ensinar pra gente uma gramática. A gente vai adquirindo a linguagem na medida que a gente vai interagindo com as pessoas. Segundo o Piaget, a criança precisa passar o ser humano pelo estágio sensório-motor para que ele possa adquirir a linguagem. E à medida que a gente vai... E a linguagem, ela tem um papel essencial na construção do conhecimento social, porque ela vai possibilitar e facilitar a interação entre os sujeitos. Como eu disse para vocês, a criança nessa etapa ela é egocêntrica. O egocentrismo infantil ele não é consciente, ele é algo inconsciente. E o que é esse egocentrismo? A criança ela não consegue assumir o papel ou o ponto de vista do outro. Ela acredita que todo mundo pensa como ela, todos pensam a mesma coisa, por isso ela não consegue questionar seus próprios pensamentos. Lá no final desse estágio de desenvolvimento, por volta de 6, 7 anos, a criança ela começa a desvincular desse egocentrismo. Esse egocentrismo ele vai sendo dissolvido na medida em que a criança vai sofrendo as pressões sociais e vai adquirindo mais conhecimento social. O terceiro estágio proposto pelo Piaget é o estágio das operações concretas, que acontece dos 7 aos 11 anos. É quando os processos mentais se tornam lógicos, a pessoa consegue ver reversibilidade dos processos, consegue aplicar em problemas reais, concretos. A criança nesse estágio ela vai se tornando mais social, cada vez menos egocêntrica. Segundo o Piaget, é somente aos 7 anos que a criança se torna realmente um ser social e a gente tem a liberação do egocentrismo, sobretudo porque nessa faixa etária, segundo o Piaget, tem uma interação muito grande das crianças com os colegas. Então, nesse estágio, as crianças elas se tornam mais conscientes do sentimento dos outros, dos eventos externos, e ainda é um grande ponto de virada no desenvolvimento cognitivo, pois marca o início do pensamento lógico, do pensamento operacional. O que isso significa? Que a criança ela começa a resolver as coisas internamente na sua cabeça. Ela não precisa necessariamente do concreto, de algo físico, para que ela consiga resolver os problemas. O estágio das operações formais acontece de 11 aos 12 anos, que é quando, segundo Piaget, os seres humanos desenvolvem o raciocínio e a lógica necessários para a solução de todas as classes de problemas. O pensamento ele se liberta da experiência direta e as estruturas cognitivas elas adquirem maturidade. Quando você chega nesse estágio, a pessoa já consegue visualizar uma fala que está no presente, que existe passado, a possibilidade de futuro. Continua ocorrendo a assimilação e acomodação, é algo que vai acontecer por toda a nossa vida. E segundo Piaget, parte da população não consegue completar todo esse estágio de desenvolvimento. Então, nesse estágio, as crianças elas são capazes de usar lógica para resolver problemas, para planejar o futuro e para ver o mundo ao seu redor. A teoria do Piaget é uma teoria muito rica, mas ela recebeu algumas críticas pela extensão da obra,
Pela possibilidade de se questionar a pesquisa, porque o Piaget fez os estudos com amostras de Genebra, e eles consideram também que ele não tem uma preocupação social, que ele analisa os estágios de desenvolvimento sem se preocupar muito com isso, que ele estuda o cognitivo desprezando a afetividade. Mas é inegável, apesar das críticas que alguns teóricos fazem, a importância do Piaget para que a gente entenda o desenvolvimento cognitivo, como a pessoa adquire conhecimento. Então é isso, gente. Espero que tenha sido claro para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e até a nossa próxima aula.